Você está ligado no programa Agenda Econômica. Hoje nós estamos examinando a economia do etanol, do biocombustível no Brasil. Nosso convidado é o senador Assir Gurgartz, do PDT de Rondônia. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, tem aqui um quadro que eu gostaria de apresentar ao senhor sobre a concentração e pedir os seus comentários, que é o seguinte: atualmente a produção de etanol está concentrada em 66,45% na região sudeste. O Nordeste é responsável por 17,14% da produção, ficando a região Sul com 8,20%. A região Centro-Oeste, 7,9%, enquanto que a região Norte produz apenas 0,24%. Quais os impactos de uma desconcentração da produção acarretaria para a região que o senhor representa aqui? Olha, o grande impacto é a redução do preço ao consumidor através de uma produção de etanol na Amazônia. Eu entendo que nós devemos deixar livre para que os nossos agricultores possam plantar aquilo que o mercado exija, aquilo que o mercado pede. E o mercado da Amazônia pede a produção de etanol, para que nós não tenhamos que vir buscar álcool combustível para abastecer o estado de Rondônia, o estado do Amazonas, o estado do Acre, o estado do Pará, o estado de Roraima, aqui no sul do país. Olha o custo que isso fica para o nosso consumidor. E não é um custo que vai ser absorvido pelo governo, ele é absorvido pelo consumidor. Isso encarece e muito para o consumidor da Amazônia. E eu entendo que é uma penalidade muito grande para nós, amazônidas, não podermos produzir o nosso etanol. Senador, só lembrando que no Acre existe uma plantação de cana-de-açúcar até considerável num projeto antigo que teve algum problema e parece que eles não obtiveram os resultados desejáveis. Não sei se o senhor conhece esse projeto lá no Acre. Mas é um projeto que, inclusive, desconhecido de boa parte aí da população, e seria até talvez interessante verificar o que aconteceu exatamente nesse projeto. Mas a pergunta realmente, eu queria insistir numa pergunta que eu fiz de maneira meio assombrada aqui no bloco anterior, sobre essa negativa da ANP em relação aos pequenos agricultores. Quer dizer, é uma questão política ou é uma questão puramente regulatória? Se não é puramente regulatória, onde é que está o nó político? Porque este governo que está aí, seja ou não seja uma continuidade perfeita do governo do presidente Lula, se apresenta como um governo de esquerda, teoricamente para defender minorias, para defender justamente os pequenos agricultores. O que está emperrando esse processo? Eu entendo que é a questão regulatória da ANP. Eles insistem em querer regulamentar e fazer a distribuição e a comercialização de todo o combustível produzido no Brasil. E o que nós estamos propondo é exatamente o contrário, mas relativo às micro-usinas, não às médias e grandes, que tem que ter atenção e o controle, inclusive de qualidade, da ANP. Mas se nós distribuirmos no Brasil afora, microdestilarias para a produção de biocombustível e essas associações e cooperativas puderem comercializar, nós vamos fazer uma distribuição de renda muito grande e que a agricultura familiar precisa. E como você bem disse, o governo tem uma preocupação grande com a agricultura familiar, faz um investimento grande no Pronaf, mas nós temos que separar aqui as microdestilarias das médias e grandes. As médias e grandes continuam com o controle da ANP, mas as pequenas, vamos deixar o nosso agricultor, o nosso produtor familiar
produzir e comercializar. O que o senhor chama de pequena? É uma família só? O que seria? Qual o conceito? A agricultura familiar é a família que produz na sua terra, na sua área, que não produz só biocombustível. Tem lá a produção de milho, tem a sua criação e que também tem uma parcela pequena para produzindo matéria-prima para o biocombustível. 5.000 litros dia, né? São 5.000 litros dia a associação ou a microdestilaria. Ele vai contribuir para alimentar a microdestilaria e vai receber também em combustível para o consumo ou em dinheiro, como quiser. Mas nós podemos irrigar o Brasil inteiro através dessas microdestilarias, fazendo com que haja uma redistribuição de renda que é muito importante para o nosso agricultor. Aliás, sobre esse argumento, há um estudo, né, que vem sustentar e reforçar o seu argumento, o Promico, né, que é um estudo realizado pelo professor Bautista Vidal, implantador do Proálcool no Brasil, e pelo economista Fernando Safatli. Eles preveem nesse estudo que a implantação deste programa de 1 milhão de microdestilarias, desconcentrando a produção, teria um impacto acumulado sobre o PIB real da ordem de 44,5%, tomando como base a produção de cana de 2006 e a oferta de energia de 2003. Como é que o senhor reage diante dessa possibilidade? Olha, salta aos olhos números dessa forma, né? Se nós conseguirmos executar um projeto dessa magnitude, dessa natureza, está claro os benefícios que viriam e que poderão vir para toda a população brasileira, independente de estar no norte, no centro-oeste, no sul do país, no nordeste, mas principalmente nas cidades mais pequenas, nas regiões mais pequenas, que precisam da atuação do governo, precisam desse apoio do governo, através de planejamento, com assistência técnica, financiamento do Pronaf e a formação dessas cooperativas, dessas associações, vem estruturar o homem no campo. Eu, quando ouço uma estatística, uns dados desta natureza, nos dá-se uma vontade enorme de fazer andar mais rápido o processo aqui no Senado, coisa que já está andando de fato, já passou na Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente e agora está na CAI. A CAI deve ser terminativo. Nós temos algumas emendas importantes, como a emenda da senadora Ana Amélia, que nos apoia também. Ou seja, vários senadores estão entendendo a nossa proposta e apoiando e tentando agilizar esse projeto para que ele possa ter a sua aprovação e nós possamos contar com as microdestilarias em todo o nosso Brasil. Viu, senador, só para lembrar que há uma experiência de uma microdestilaria municipal que tornou um município de Angatuba, lá em São Paulo, como razoavelmente autossuficiente na produção do seu próprio combustível, usando os veículos da prefeitura, que foi uma microdestilaria municipal, tendo como participantes os produtores pequenos do município, Angatuba. Já pensou os municípios todos com alguma dose de autossuficiência energética? É um sonho muito grande para todos nós. Eu acredito que a gente possa andar mais rápido com esse projeto. Eu acredito no apoio do governo, na implantação desse projeto, porque é um projeto que vem de encontro à política do governo, de dar apoio à agricultura familiar, vem de encontro ao trabalho do governo de distribuição de renda. Então, é um projeto que não tem nada negativo, pelo contrário, só traz coisas positivas e vem somar com as políticas do governo. Agora, senador, tem gente que vê possibilidades negativas aí. Por exemplo, a questão tributária. Tem gente que diz, olha, essa produção descentralizada vai gerar problemas na questão da fiscalização tributária, na arrecadação de impostos. E outros também levantam a questão da qualidade dos combustíveis, né? A gente sabe que aqui no Brasil, inclusive,
em certas partes do país, foram criadas até máfias, né, para comercializarem os chamados combustíveis batizados, né, que eles botam ali outros solventes para aumentar o volume e depois fazem aí, né, vendas que são de milhões, às vezes bilhões desviados, né, como é que o senhor vê essas outras questões? Veja bem, como nós falamos em pequena produção de até 5.000 litros por micro destilarias, eu entendo que a qualidade ela vai ser um dos argumentos para o fornecedor. O fornecedor só vai comprar se tiver boa qualidade, senão ele vai comprar de uma outra cooperativa, ele participa, ele não vai querer produzir um produto que não seja de boa qualidade para ele mesmo consumir. E a questão tributária, nós devemos lembrar que nós estamos falando em cooperativas, em associações que estão apoiando e estão irrigando o nosso agricultor para produzir com a menor qualidade. Cria-se um sistema de tributação de uma maneira que não haja prejuízo aos cofres do governo. Enquadrando como simples, por exemplo, alguma coisa assim? Pode ser enquadrando como simples, mas já com antecipação de produção, com valor fixo, isso tudo é possível. Há sistemas que você pode fazer. Isso não é desculpa para não liberar a produção das micro-usinas. Nós podemos criar sistemas que venham de encontro com a arrecadação sem nenhum problema. Eu não vejo que isso seja um empecilho para nós avançarmos nesse projeto. Aliás, o Pronaf tem seus mecanismos lá, né? Mas, senador, eu gostaria de o senhor examinar essa questão de um suposto dilema entre etanol versus alimentos. Vou dar aqui um quadro e pedir os seus comentários, porque há quem aponte conflito entre a produção de etanol e a cadeia produtiva de alimentos. O Brasil possui aproximadamente 800 milhões de hectares, sendo 340 milhões em terras aráveis. Possui 61 milhões de hectares em terras cultivadas. Destas, as pastagens ocupam 200 milhões de hectares. A soja ocupa 23 milhões de hectares. O milho, 11 milhões de hectares. E a cana, apenas 6 milhões de hectares. A disponibilidade de terras agricultáveis no Brasil hoje, cerca de 80 milhões de hectares, permite o avanço da agroenergia sem comprometer a produção de alimentos? Eu entendo que sim. A produção de alimentos no Brasil ela é crescente e atende o consumo interno e ainda garante o saldo positivo da balança comercial brasileira. Nós estamos produzindo bastante alimentos e podemos produzir também o biocombustível sem afetar a mesa da população brasileira. Agora, senador, um outro impacto assim importantíssimo para o consumidor é a questão do preço, né? Porque hoje nós estamos pagando, dependendo do estado onde você resida aqui no Brasil, você pode pagar a partir de R$2, tem estados que está chegando a quase R$3, enfim, o litro da gasolina, né? É óbvio que aqui no Brasil, quando você fala em gasolina, você não está falando só em gasolina, porque toda a gasolina aqui do Brasil tem alguma mistura de etanol. O óleo diesel também. De óleo diesel também, no caso do diesel, o B5, né? Que forçou a mistura de biocombustível, pelo menos 5% no diesel, de biodiesel. Qual seria, na visão do senhor, o impacto no preço, na bomba, para quem consome ali, na bomba, o consumidor final? O senhor acha que haveria um impacto grande nessa área do preço? Quando nós falamos na produção das microdestilarias, é evidente que nós teríamos um impacto muito grande, pois o produtor vai produzir e comercializar esse produto com uma redução muito grande de imposto. É evidente que nós teríamos um impacto muito grande. Eu não saberia dizer qual é esse percentual, mas com certeza há um impacto enorme no preço do combustível produzido pelas microdestilarias e comercializado por elas também. É evidente, quando nós falamos em grande escala na produção de etanol,
quando se fala na produção de etanol na Amazônia, para quem consome na Amazônia, nós teríamos um percentual muito grande, considerável, na redução do preço do álcool consumido no estado de Rondônia, no estado do Amazonas, no estado do Pará, no estado do Acre, no estado de Roraima, se nós produzirmos o nosso etanol. Porque hoje nós somos abastecidos pela produção do Centro-Oeste, quando não, de São Paulo. Então, olha o quanto isso encarece para nós podermos consumir o nosso álcool na Amazônia. E não é nem só uma questão de custo, é uma questão ambiental também, né? Nós temos também as questões ambientais para serem colocadas. Mas quando nós colocamos o biocombustível no óleo diesel, fica pior. Porque nós produzimos em Rondônia, nós temos 4 usinas em Rondônia. Essas empresas participam dos leilões, vendem o seu produto, transportam até os grandes centros para fazer a mistura e retornam o combustível óleo diesel para ser consumido na região amazônica. Olha o custo que nós temos no Brasil hoje com relação a isso. Turismo irracional, né? E as nossas estradas com grandes problemas, principalmente a nossa BR-364, que é a única estrada que liga a Amazônia ao resto do país. Senador, acho que ainda dá para a gente fazer mais uma pergunta aqui sobre a questão da alcoquímica, porque o geólogo Marcelo Guimarães, que foi um dos grandes incentivadores da agroenergia no Brasil, ele faleceu há pouco tempo, ele observava que o etanol não é apenas combustível e que ele substitui o petróleo e uma série de outras opções, como, por exemplo, a partir da possibilidade da produção de borracha, plástico, adubos nitrogenados, papel, resina, próteses, ou seja, uma gama de outros produtos que, com o anunciado fim ou dificuldade de produção do petróleo, da era do petróleo, isto poderia jogar, se o Brasil apostasse na alcoquímica, em ser um grande jogador no jogo mundial do poder. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, com certeza a tecnologia tem nos surpreendido mês a mês, se não dissermos dia a dia, com a possibilidade de várias questões com relação à geração de energia e tudo mais. E o álcool, com certeza, pode nos alimentar muito nessa questão. É uma questão do Brasil investir em ciência e tecnologia. Esta é uma área que o Brasil está devendo muito aos brasileiros e que nós precisamos investir cada vez mais. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse programa Agenda Econômica por hoje, que examinou a economia do biocombustível no Brasil, e queremos agradecer muito a sua audiência, vocês aí de casa que estiveram conosco, e lembrar, pedir que vocês participem enviando suas críticas, propostas, sugestões, são todas elas muito bem-vindas e podem ser enviadas para esse endereço que está aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Agradecemos muito a presença do senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, pelos esclarecimentos que nos deu e, sobretudo, em torno desse projeto das microdestilarias. Muito obrigado, senador. Estaremos sempre aqui de portas abertas. Agradecemos ainda a participação do meu colega jornalista Floriano Filho. Ficamos por aqui. Até o próximo Agenda Econômica.